gente, então acho que a gente já pode começar. Já são 10h05. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente agradece a participação de cada um de vocês aqui nesse evento com a gente. Meu nome é Débora, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Florestal, estou no 9º semestre, faço parte do diretório acadêmico e também da comissão organizadora desse evento. Bom, a Quarentena Florestal é um evento promovido pelo Diretório Acadêmico da Engenharia Florestal, juntamente com o Laboratório de Biometria, Inventário e Manejo Florestal, que são ambos da Unipampa. Nós temos como objetivo trazer uma série de informações acerca dos diferentes setores das ciências florestais e também incentivá-los para que todos fiquem em casa nesse período que a gente está enfrentando. Caso necessitem sair, não esqueçam de utilizarem as máscaras e também fazer a higienização adequada. Tomem todas as medidas preventivas, porque isso é muito necessário e importante, tá bem? Não esqueçam disso. Aproveito também para convidá-los para estarem participando dos próximos ciclos que irão ocorrer. Quem não segue, passe a seguir lá o perfil no Instagram do LabMaf e também do Diretório Acadêmico, que a gente vai estar postando informações e o cronograma das próximas palestras, tá bem? Participem, a participação de vocês é muito importante para nós. Bom, gurizada, conscientes da situação atual que a gente enfrenta em relação à pandemia do Covid-19, e que isso, por muitas vezes, pode desencadear preocupações, expectativas do que está por vir, né, do que está acontecendo no mundo, isso muitas vezes pode nos gerar quadros que não são muito saudáveis, como, por exemplo, o desenvolvimento da ansiedade. Pensando nisso, nós convidamos um profissional da área da saúde, o psicólogo Ricardo Santos, para estar falando sobre saúde mental em tempos de pandemia. Ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente trabalha na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade Federal do Pampa e também é professor no SEBRAC aqui no Rio Grande do Sul. Lembro e, por gentileza, peço para que todos vocês mantenham as câmeras desligadas, assim como os microfones, e não toquem de forma alguma na opção incluir apresentação aqui no chat, que acabou de ser clicada, tá? As perguntas e as dúvidas poderão ser realizadas no chat da plataforma ou no grupo que foi criado no Instagram, quer dizer, no WhatsApp, perdão, no WhatsApp, e elas serão respondidas ao final da apresentação, tá bem? Lembro também que no final da conferência a gente vai estar disponibilizando um formulário de presença e feedback da palestra de hoje. Não deixem de responder, porque só assim vocês vão conseguir gerar o certificado da presença de vocês hoje, e é um momento da gente também saber o que vocês acharam da palestra e da nossa organização. Então, por favor, peço para que vocês preencham. Ele vai ficar disponível durante 20 minutos após o término desse evento. E não esqueçam. Bom, sem mais delongas, eu quero agradecer, em nome da comissão organizadora, a presença do nosso reitor da nossa Universidade Federal do Pampa, professor Dr. Robelane Ribeiro, e de imediato convido para fazer a abertura do nosso evento Quarentena Florestal, ciclo de palestras. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Bom dia. Bom dia, Cartier, nosso colega. Bom dia a todos os presentes. Estava observando aí que tem gente do Brasil inteiro, né? É uma satisfação conversar com toda a comunidade. Cumprimentar a organização desse evento. É um tema palpitante, sim, muito importante a gente discutir. Nós que estamos na gestão, a gente acaba sendo catalisador, ouvindo muitas manifestações, e a gente observa que a ansiedade das pessoas nesse momento é muito grande. E ninguém está livre, a gente também sofre dessa ansiedade em função do confinamento, em função de não voltar à rotina.
Então, a gente poder ouvir a palavra do Ricardo, de um profissional da área, é muito importante. Trocar experiências com colegas, discutir o que fazer nesse momento. Então, é muito oportuno. Com certeza, isso vai trazer muitas dicas assim, de comportamento para toda a nossa comunidade. E é uma satisfação poder participar, fazer essa abertura desse evento. E, mais uma vez, cumprimentar a organização e desejo que todos aproveitem ao máximo, porque eu também tenho buscado conversar com os colegas, trocar ideias, justamente para minimizar esses efeitos. O que a gente tem feito é trabalhar, a universidade não parou, webconf da manhã à noite, esse tem sido a forma da gente se conectar com as pessoas, se conectar com o trabalho, mas com certeza o Cartier aí vai poder trazer muitas outras dicas da sua experiência profissional no meio acadêmico e vai ser de muita valia. Muito obrigado, um bom dia a todos e um excelente evento. Obrigada, Robelene, pelas palavras. Agora eu quero agradecer a presença e a disponibilidade do psicólogo Ricardo. Em nome de toda a comissão organizadora, nós agradecemos a tua presença aqui. Nós acreditamos que vai ser de extrema importância e que irá nos agregar muito neste momento. Ricardo, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade e agora a palavra é sua. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui participando da abertura da quarentena, e quarentena de palestras, né, ciclo de palestras, engenharia florestal, quarentena florestal, e sim, eu considero muito importante falar sobre esse assunto exatamente nesse momento. Claro que, conforme a minha própria biografia, eu acho sempre importante e é estimulante conversar sobre saúde mental, porque ela circunscreve o campo também da psicologia, né? Mas não só da psicologia, de outras áreas da saúde. Mas o momento atual, ele também convida a que nós possamos conversar e trocar ideias e aprender também como é que a gente pode lidar melhor com situações que nos trazem encargos e repercussões psíquicas daquilo que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu creio que vocês estão me escutando bem, né? Eu não preciso falar mais alto. Vocês também estão me enxergando bem, porque eu estou me vendo aqui. Obrigado, Gustavo. Bom, eu vou tentar compartilhar a tela aqui de uma apresentação breve que eu fiz para tratar do assunto. Ela vai servir como trilho. Obrigado, Carolina. Mas eu convido-os a, caso sintam necessidade, queiram fazer perguntas e contribuir, que possam se manifestar também durante a apresentação, mas também creio que depois da apresentação a gente vai ter um momento para poder conversar também, que será muito bom. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Então, voltando ao slide ali, 2, onde nós paramos, e agora vamos para a definição de saúde, conceito de saúde, conforme a Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que não consiste em apenas na ausência da doença ou enfermidade. Uma das coisas que a gente pode deduzir dessa apresentação sucinta do conceito de saúde para a OMS é que não existe saúde sem também a saúde mental, né? Porque um dos pilares do que consideramos hoje saúde é também nós estarmos em boas condições psíquicas, né? Gozando de boas condições ou possibilidades de gozar de boas condições psíquicas. Então, um dos pilares da saúde é, sim, nós estarmos
bem psiquicamente. E só um dado interessante, eu, pelo menos, assim, quando era aluno da psicologia, eu achava interessante é que, antigamente, a questão da doença ou enfermidade, ela era muito associada à pessoa, ao indivíduo, ou ao corpo dela, né? E desde a metade do século passado, nós começamos a conceituar e entender a saúde e também a saúde mental, a gente vai ver logo mais, como uma conjunção entre os fatores do indivíduo, mas também do que a sociedade oferece para ele, entende? Digamos, um eixo da pessoa e um eixo do que o mundo coloca como possibilidade para a pessoa, entende? Agora, uma definição do conceito de saúde mental da OMS, Organização Mundial da Saúde, que é conceituado como um estado de bem-estar físico no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. Bom, um ponto que, por hora, eu acho interessante nessa definição, tem outras que virão aqui, umas duas, é que está sendo posto na própria definição do conceito de saúde mental, que é a questão do enfrentamento dos estressores da vida. Então, é aceito que uma pessoa que está no mundo, digamos, quando eu falo assim, eu me refiro a eu convido vocês a imaginar um bebê que nasce e é recebido pelo mundo, e esse bebê vai se transformar numa pessoa, né, vai se desenvolver. Então, esse mundo que nos recebe, ele já está dado, ele já é feito, recebe um bebê e ele, por si mesmo, ele já tem algumas coisas que são boas que ele oferece, mas também coisas que estressam esse ser que está chegando. Tá? Então, nessa definição do conceito de saúde mental, que deriva daquele de saúde, primeiro, já é dado essa relação entre a pessoa e o mundo que está e que a recebe, né? Qual é a condição também? É uma relação dialógica, né? A pessoa, mas ela dá e recebe alguma coisa do mundo, e o mundo também faz isso. É uma mão dupla. Também faz alusão à questão da função social do indivíduo, né? Que ele vai acabar, quando o ser humano, o bebê cresce, se desenvolve, o homem, né? O ser humano, ele tem uma função social que ele pode exercer aí de formas variadas, né? Digamos, e considerando também essas formas variadas que ele vai atuar na sociedade, ele vai dar o seu contributo, ele contribui. Uma outra definição de saúde mental, que ela nos diz que é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É ser capaz de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É a capacidade de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e espaço. É buscar viver em plenitude, respeitando o legal e o outro. Vamos por partes, eu convido-os. Aqui na primeira frase, é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas, coloca de novo aquela relação dialógica entre o ser humano e o mundo. Aí, esse mundo, ele pode ser, a gente pode pensar, subdividindo, pode ser o mundo da sociedade, da cultura, mas também o mundo que está presente, que é o mundo da natureza, tá? Então, é uma relação humana com esses dois aspectos, né? Na segunda frase, capaz de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, coloca em ênfase a questão de que nessa relação com o real e com o mundo,
a gente é afetado por isso. A gente faz trocas psíquicas com esse mundo. Então, ele nos afeta. E nós também podemos, através da elaboração desse afeto, a gente pode também atuar e promover algumas transformações no mundo. Mas, aí também, digamos ali depois, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. Isso é importante para a psicologia. Já foi, assim, uma época... por exemplo, para a avaliação psicológica, uma das coisas que a gente atenta é a questão de como que a pessoa percebe o real, né? Porque na relação, né, digamos, entre o ser humano e a realidade, muitas vezes pode acontecer do sujeito ele escolher muito mais, digamos, aquilo que ele representa do mundo, a fantasia, do que aquilo que está posto na frente dele como realidade. Tá? Essa questão da representação, a gente já está trabalhando, já entra no campo das fantasias e dos desejos que nós temos, né? Mas isso, depois, talvez, se alguém achar interessante isso, talvez nas perguntas pode suscitar esse assunto, que eu posso discorrer mais sobre isso também. Mas, para seguir, tem a parte que é a capacidade de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e espaço, sim, e também isso faz alusão ao fato de nós estarmos no mundo, e ao perceber a realidade, é uma condição da realidade que as coisas ocupem um espaço, as coisas materiais. Existem coisas que são abstratas, elas não ocupam espaço. Todavia, quando nós pensamos em alguma coisa material ou abstrata, ela acontece em algum tempo. Então, essas condições de tempo e espaço, elas constituem a realidade, e nós, psiquicamente ou intelectualmente, nós percebemos isso. Não tem como nós nos relacionarmos com as coisas do mundo sem que elas estejam em algum tempo, e ocupando algum espaço. Se não um espaço físico, na physis, ou um espaço como representação na nossa mente. E a última parte é buscar viver em plenitude, respeitando o legal e o outro. Essa última parte, ela alude à questão do mundo, eu penso, né? Ela faz alusão ao mundo, à relação do ser humano com o mundo da cultura e o mundo da sociedade. Então, respeitando o legal traz aquela noção de que eu estando no mundo, eu sendo um sujeito que tem desejos, frente a isso, e aí a gente vai ter que articular e relacionar aquilo que eu tenho como anseios e desejos para eu estar no mundo, frente àquilo que o mundo social e da cultura nos impõe, nos coloca como algo necessário. Não significa que, nesse ponto, a gente pode fazer vários questionamentos, mas não significa que, de certo modo, nessa relação, aquilo que é dado pela cultura e pelo mundo da sociedade seja ruim. Se a gente for pensar bem, muitas coisas que nós, que fomos bebês um dia, que nós usamos, são coisas que são boas, que o mundo da cultura nos deu, ou o mundo da sociedade nos deu. Esse universo nos dá coisas. Algumas são boas, a gente pode ver como boas, e são boas, e outras a gente pode ver como também não tão boas. Por exemplo, uma coisa boa. Nós estamos aqui reunidos e conversando sobre saúde mental. A própria linguagem que nós usamos, o idioma e a capacidade de comunicação é algo que nos é dado pela sociedade. Qualquer bebê, qualquer ser humano que nasce, ele é recebido no mundo cultural, e esse mundo cultural lhe dá algumas ferramentas. Uma delas é a linguagem e a capacidade de comunicação, tá? Para que nós possamos nos entender. A outra definição de saúde mental é estar bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, isso a gente viu na definição anterior, saber lidar com as boas e más emoções, alegria, tristeza, né, coragem e medo, em polos, né,
serenidade e raiva, amor, ódio, ciúmes, culpa, frustrações, dentre outras, né? E reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Me ocorre agora de tentar apontar, né, destacar essa última parte, porque faz parte um dos aspectos do desenvolvimento humano, dá conta de que nós, ao nos desenvolvermos e ao vermos quem nós somos e aquilo que nós queremos, em algum momento vai aparecer para nós aquilo que são os nossos limites, tá? E, por exemplo, saber compreender aquilo que nós somos, o que nós gostamos e buscamos, perceber os limites disso, porque se a gente acaba não conseguindo, digamos, manter esses limites nossos, a gente acaba perdendo uma certa integridade. E quando isso acaba ocorrendo, pode aparecer para nós como um sofrimento. Digamos, a gente começa a sofrer. E ao saber desses limites, claramente, a gente sente a necessidade de pedir ajuda. E é importante isso. Faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano, saber identificar isso e entender que a gente pode pedir ajuda. Faz parte da trama da vida humana que nós tropecemos algumas vezes, também emocionalmente. E reconhecer que nós tropeçamos, que nós estamos fragilizados, e que a gente, a partir disso, ao reconhecer isso, que a gente busque ajuda, apoio. Isso é importante, isso faz parte do desenvolvimento humano. Ainda sobre saúde mental, né? É o que eu acabei de falar. Todos podemos sofrer psiquicamente em algumas fases da vida. Então, a vida, digamos, ela pode ser vista como uma montanha-russa, digamos, no que tange a questão do sofrimento psíquico, né? Ou dos estados psíquicos, né? A gente tem momentos, isso intuitivamente, eu acho que a grande maioria concorda comigo que estão assistindo, que nós podemos reconhecer que nós temos momentos muito satisfatórios na vida, de alegria, felicidade, mas também nós temos momentos que nós passamos por grandes apertos emocionais, né? Não só materiais, mas emocionais. E isso compõe isso que a gente chama de vida. Isso faz parte. E em todo o percorrer da nossa vida, também um aprendizado de como nós podemos lidar com isso. Porque se falar de saúde mental, isso independente da questão do momento que nós estamos vivendo, né, isso vai para além desse momento, que conforme as definições que vimos, eu já falei também, não há saúde sem saúde mental, mas conforme dados da Organização Mundial da Saúde, os sofrimentos psíquicos têm incrementado em prevalência. Isso são dados de estudos que aparecem, que a gente pode buscar lá nas fontes da Organização Mundial da Saúde. A depressão afeta mais de 322 milhões de pessoas no mundo. 264 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. E o Brasil é onde há a maior prevalência de transtorno de ansiedade. Tá? Isso nos toca mais particularmente, porque nós somos brasileiros, né? Sobre o contexto da Covid para nós, entre parênteses, da Unipampa, daí eu faço uma extensão, porque não só nós da Unipampa, nós temos amigos que são de outras instituições, e vamos ampliar, não é só para nós da Unipampa, né? Digamos, tem estudantes universitários aqui de outras instituições, isso serve também para outras instituições
universitárias, mas também para outras pessoas que estão vivendo esse momento que nós estamos vivendo. Tá? Algumas dimensões psicológicas onde sentimos o impacto, né? Como nós sentimos o impacto psíquico dessa condição da pandemia. Eu lembrei de 3 eixos para colocar. Uma é a questão que nos afeta é quando nós pensamos sobre o futuro, digamos. Quando a gente vai buscar informação sobre o assunto, a gente sabe, é um dado que a gente consegue colher e que essa época passará, mas nós não sabemos quando. E esse fato de nós não conseguirmos enumerar um momento que isso vai passar, esse momento que nós passamos de restrições, isso nos causa insegurança e nos gera ansiedade, tá? Então, a questão de nós sentirmos ansiedade, ela tem uma relação com o fato de nós não conseguirmos planejar alguma coisa também. De ansiedade está relacionado com o fato de nós não conseguirmos ter uma estimativa do que vai ocorrer num futuro, tá? Não é só isso, mas a ansiedade também tem relação com isso. E nesse caso da época de pandemia, o fato de nós não conseguirmos estimar em que época as coisas retornarão a, entre aspas, normalidade, porque, na verdade, depois que nós passarmos por essa fase, a gente vai voltar a algo similar ao que era antes, mas não vai ser igual porque nós passamos já por essa experiência. Então, algum aprendizado a gente vai ter, né? Eu espero. Mas a gente não sabe quando. Então, isso nos gera insegurança e ansiedade. Tá? No que tange a dimensão do trabalho em casa, ou estudo em casa, né? Trabalho, eu digo assim, ou labor, ou estudar, né? Porque estudar também é um trabalho. Então, nós temos que fazer, na circunstância de estarmos no lar, ou com a família, ou num espaço que nós chamamos de lar, a gente tem que sofrer, todo mundo passou por isso e está passando por isso, adaptações no que tange a aquilo que era antes o teu ambiente que tu considerava como ambiente de lar, um ambiente onde tu descansava, ele acabou se transformando num ambiente onde, para muitos, tiveram que começar a trabalhar ou a estudar dentro de casa. E isso faz com que aquele ambiente que nós tínhamos, que até por reminiscências que nós temos da nossa biografia, era um ambiente ali que tu teve convívio, tu teve lazer, tu tem que transformar agora num ambiente laboral. Então, essa transformação não é tão simples, não é tão fácil, porque quando nós estamos em casa, algumas coisas podem ocorrer, por exemplo, algumas pessoas vêm, né? Então, a gente tem que acabar criando uma habilidade de dividir a nossa atenção para aquilo que nós queremos fazer como labor, mas também nós temos que sopesar com o fato de nós estarmos em casa. Então, algumas pessoas que nos assistem têm filhos ou têm parentes, têm avós ou têm amigos, né, que estarão presentes ou próximos à sua casa. Então, essas pessoas, a gente tem que dividir essas atenções. E aí, no que tange ao desempenho, né, que é outra, em relação ao trabalho em casa, veio uma questão e que a gente tem que gerenciar. O nosso desempenho nessas atividades que nós tínhamos antes do Covid, a gente não... É bom que nós não pensemos que será da mesma forma, por causa desse sopesar, tá? Nós estamos num ambiente em casa e todos estamos passando por isso. Então, é bom que a gente não perca da vista exatamente isso, a questão de desempenho e a gente ficar preocupado que se a gente vai conseguir equilibrar. Não, a gente lembra que nós estamos passando por um momento que é muito singular
e que isso tem que ser equilibrado, tá? Aí a questão de pessoas, familiaridade, é aquilo que eu já fiz alusão, a gente está fora do ambiente onde nós habitualmente estivemos quando nós estávamos estudando, assim, ou trabalhando. Claro que antigamente a gente também estudava e trabalhava em casa, mas era numa cota e bem menor. É isso que eu quero fazer alusão. E também estar em casa na pandemia, para além do trabalho, como é que a gente... Uma coisa que a gente sofre impacto é na lida com as restrições físicas para se movimentar. Ou seja, nós estamos numa situação de estarmos em casa, mas a gente, em algum momento, a gente percebe e compreende que a gente está limitado, a gente não deve sair por questões sanitárias, e é para o nosso proveito. Todavia, isso causa-nos um impacto. Existe algum momento que a ficha cai quando nós chegamos em casa. Nós sentimos isso, tá? Depois, até se quiserem, na hora que a gente estiver conversando, alguém quiser trazer esse tipo de questão, também podemos, vai ser muito bom conversar sobre isso. Em saúde mental, outras dificuldades que podem existir e algumas dicas, né? Por exemplo, a gente pode ter dificuldade em dar conta dar conta da minha vida, sentir-me eficaz no que faço. Frente a esse momento, a gente pode se sentir um pouco sem ferramentas para agir, a gente pode duvidar das nossas capacidades, muito porque a gente também tem medo da transmissão desse problema, né? A gente tem medo de se infectar, tem medo que alguma pessoa querida se infecte, entende? E fica ansioso, né? Embora nós tomemos os cuidados, né? Isso está presente na nossa vida. Então, considerando todos esses aspectos, a gente pode se sentir um pouco sem saber o que fazer e também sem descrer da nossa capacidade de dar conta das coisas, tanto da nossa vida, como também poder auxiliar as pessoas que estão próximas a nós. E aí tem umas dicas, né? O que tentar evitar? Desamparo e fuga. O desamparo e fuga é uma resposta que nós podemos ter frente a uma situação assim, que é ansiogênica, e ela se manifesta no fato de que a gente pode tentar se isolar, né? Ou, de alguma forma, se comportar como se esse momento não está acontecendo. E isso a gente tem que evitar, né? É importante que nós consigamos entender, ver aquilo que nós estamos sentindo, e para tentar achar não só materialmente ações, melhores soluções, mas também psicologicamente, que nós possamos reagir melhor a essa situação. Então, a gente tenta evitar o desamparo e fuga, e uma dica não ser muito crítico no cumprimento do seu cronograma. Aqui eu quero trazer um ponto que se nesse momento, no momento que nós sentimos ansiedade, medo, uma das reações que a gente pode ter dois tipos de reações, ou uma reação involuntária, que é do corpo, ou uma reação voluntária. Nesse momento da pandemia, é importante que nós, por vontade, por iniciativa nossa, que a gente comecemos a nos instrumentalizar de atitudes voluntárias, tá? A gente vai ter atitudes involuntárias, por exemplo, uma reação emocional, de sentir ansiedade e medo, mas a gente pode, por conta nossa, tentar agir no mundo para que, após a nossa ação, a gente tenha uma repercussão emocional. Então, uma das dicas é que a gente comece a planejar, mesmo assim, nesse momento, atividades em casa, é um dos lugares onde nós estamos, tá? Então, e aí nisso vem o cronograma. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante, né? É importante que nós
ao chegarmos à conclusão que é legal que nós tenhamos atitudes voluntárias nesse momento, uma das coisas é planejar o teu dia, as atividades que tu vai fazer no dia. Mas, quando nós estabelecemos um cronograma das coisas que nós vamos fazer durante o dia, pode acontecer, pelo momento e pelas questões emocionais que nós estamos passando, de que a gente não consiga cumprir com tudo aquilo que foi estabelecido. Quando isso ocorrer, é importante que nós não sejamos ultra críticos conosco, tá? Que a gente consiga perceber aquilo que qual é o lapso que está no teu cronograma, aquilo que tu planejou, entender o porquê que tu não conseguiu cumprir com aquilo e aí sim, aí uma saída, digamos, pensar num outro dia e reorganizar o teu cronograma para que ele se encaixe a um formato que tu possa cumprir com essas atividades que tu idealiza para os teus dias. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai estar agindo voluntariamente nessa situação de pandemia, e a gente também vai estar readquirindo, vai estar se instrumentalizando numa certa noção de controle sobre a nossa vida e sobre as coisas que acontecem conosco. Isso é muito benéfico psicologicamente. Tá, então, outra coisa é tentar entender os motivos, digamos, de tu não ter cumprido com o teu cronograma e pensar o que tu pode melhorar esse cronograma e as tuas ações no próximo dia, tá? Sem um juízo crítico rigoroso sobre isso. Bom, se a gente conseguir fazer isso conosco, a gente também, ato contínuo, a gente vai poder não ser tão crítico com os outros, né? E não sendo tão crítico com os outros, a gente vai até possibilitar, a gente vai, digamos, vai aumentar a probabilidade que nós possamos dar apoio e ser colaborativo com as outras pessoas. Aí o último item é alterne cada atividade, outra dica, né? Alterne cada atividade de vida, atividade planejada, com uma ação prazerosa e recompensadora. Essa é uma dica interessante. Eu faço para mim isso, né? Que existe alguma atividade que é como se fosse assim um dever, uma coisa que tu planejou, uma coisa que tu acha que é importante fazer, como se fosse um dever para o dia. Planeje essa atividade, mas posteriormente a ela, dê um tempo para si, um tempo para que tu faça uma atividade que tu sabe que é prazerosa para ti. Então, equilibrar uma atividade que é como se fosse um dever e posteriormente tu faz alguma coisa que seja legal para ti, uma coisa que te dá prazer. É importante que a gente estabeleça isso nessa época, mas isso também é uma coisa que a gente pode levar, e eu espero que esse momento, que é um momento bem singular, ele também pode fazer com que nós aprendamos coisas para a nossa vida. Isso é uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida também, tá? Fazer esse equilíbrio entre aquilo que nós sabemos que é importante fazer, mas também ter em conta algumas coisas que nos fazem bem, né, e que nos dão prazer. Outras dificuldades que podem existir, né, no âmbito dos relacionamentos, né, que é sentir-se aceito a pessoas ou grupos significativos. A gente sabe que as pessoas são... Pessoal, só um pouquinho, eu tô com um cachorro que tá chorando. Eu vou rapidinho, eu vou abrir a porta para ele sair, tá bom? Só um momento, por favor. Aí, pessoal, desculpa, tô de volta. Onde eu estava, assim, a questão de sentir-se aceito a pessoas ou grupos significativos. Bom, as pessoas, existem pessoas que são importantes a nós. E nesse momento, todo mundo é afetado de alguma forma, em alguma intensidade. E
isso pode alterar um pouco as nossas relações com essas pessoas, devido a que cada um tem uma cota e um tipo de sofrimento diferente, tá? Para isso, uma dica é também tentar evitar o desamparo e fuga, porque a gente pode perceber, tanto em nós mesmos como nos outros, que alguma pessoa que era muito próxima a nós, ela começa a ter algumas atitudes diferentes, tá? Talvez porque é uma forma que ela está tentando lidar com esse momento que gera alguma alteração emocional nela. Então, altera-nos emocionalmente e altera os outros. Isso pode trazer alguma diferença nas nossas relações, que habitualmente nós temos com essas pessoas. Então, perceber que isso afeta nós, mas também pode afetar de uma forma diferente as pessoas que costumeiramente convivem conosco, né? Ao entender isso, a gente fica um pouco longe do fato de nos sentirmos desamparados ou nos colocarmos em fuga dessas relações, tá? Então, primeiramente, entender os nossos sentimentos, né? Considerar a possibilidade das pessoas estarem confusas emocionalmente também com o momento que estamos vivendo e, né, fazendo homenagem aos vínculos, né, que nós temos com essas pessoas, tentar dialogar, e isso é importante, falar sobre, em algum momento falar, né, em alguns momentos falar sobre como isso está nos afetando, e perguntar a essas pessoas como é que elas estão se sentindo afetadas com isso. Isso vai manter os nossos vínculos com essas pessoas queridas, e também vai aumentar a probabilidade que nós encontremos soluções para lidar melhor com essas questões, né, da pandemia. Outras dicas, dificuldades que nós podemos passar por esse momento no sentido de agir como eu quero, conforme o que eu acredito. Aqui está posto uma questão que é uma questão humana, que é o sentimento de liberdade, né? Liberdade para autonomia, para agir conforme aquilo que nós acreditamos, né? E poder exercer isso. Numa situação como essa, onde nós temos algumas incertezas, isso pode gerar alguns conflitos, inclusive com as pessoas que convivem conosco, porque como tudo é muito incerto, pode fazer com que recrudesça, assim, divergências sobre ações que um pensa que deve agir de tal forma, frente a uma situação como essa, enquanto que um outro que é próximo a ti, ele pode ter uma outra concepção. Então, e como tudo que está nos cercando gera ansiedade e medo, quando eu vejo que alguém está agindo conforme o pensamento dele, mas que é diferente do que eu acredito, pode fazer com que nós entremos em confronto, né? E aí, o que a gente tem que evitar, assim, nesse ponto? Primeiro, tentar entender que a pessoa pode ter uma concepção um pouco diferente de ti e evitar o confronto acerbo, né? A briga, né? Mas também, para nós, porque nós temos as nossas concepções, evitar a submissão, isto é, tu tem uma concepção sobre o que nós estamos vivendo hoje, tá? Não significa que, para não brigar, que tu vai, digamos, agir conforme aquilo que a pessoa que está próxima a ti acha que é correto, a não ser que tu se convença disso. Mas se tu não se convencer, tu não precisa submeter se a tua opinião é diferente da dela. Tu só mantém a tua opinião e evita o confronto, tá? E nesse caso, o confronto tá no sentido de tu não ser opositor a essa pessoa. Aí tentar se afastar das questões ou brigas, e aí sim, aí tá a chave. A gente negociar essas demandas, tá? A gente entender, primeiro, que alguém pode ter uma concepção diferente de como agir nesse momento, entender
qual é a concepção da pessoa, entender a nossa e, frente a isso, na relação entre nós dois, negociar, tá? Digamos, para que ambos saiam equilibrados nessa relação, entende? E porque o mais importante é evitar brigar com pessoas que estão próximas a nós, tá? Porque além da questão da ansiedade, do sofrimento que gera toda essa situação sanitária que nós estamos vivendo, não é interessante que nós comecemos a entrar em confronto com as pessoas que estão próximas a nós. Não estou dizendo que isso não ocorra, isso pode ocorrer porque nós somos seres humanos, mas também tem o entendimento de que, opa, a gente está brigando, né? Pô, mas não precisa ser assim, né? A gente pode agora, defrontear essa situação que nos cerca, vamos tentar negociar, né? Vamos ter em mente essa questão de, não, vamos negociar isso, tá? E quando a gente chega nessa concepção de que a gente, que é bom negociar, a gente vai se mostrar às outras pessoas mais colaborativo e continente. Colaborativo por quê? Porque a pessoa que está numa relação contigo, ela vai perceber, com o tempo, ela vai começar a perceber que tu tem interesse em compreender quais são as demandas dela, quais são as demandas da opinião dela. E quando ela começa a perceber isso, ela vai achar que tu é uma pessoa que recebe aquilo que ela acha que é interessante. Isso é ser continente, tá? A palavra ser continente, uma imagem mental que eu faço dela é alguém que contém, alguém que abraça aquilo que tu dá, tá? Isso é ser continente. Outros cuidados com o excesso de informações, né? Um dos efeitos que ocorre-nos nessa época, pelo menos assim, até para mim, eu confesso para vocês que no início eu buscava muita informação, sabe? Só que buscar informação é boa, só que às vezes a intensidade e a repetição de vezes que tu busca informação, tu ocupa o teu dia com isso, e isso pode gerar um sofrimento. Então, uma dica é procurar informações numa certa cota, né? É importante que tu esteja bem informado, mas buscar reiteradamente informação numa intensidade muito alta, numa frequência muito alta, faz com que a gente sempre fique numa expectativa de que algo vai ocorrer no futuro e que pode ser bom ou ruim. E isso pode ser um pouco deletério, porque o bom é que a gente haja voluntariamente e cria um cronograma de coisas que nós vamos fazer no nosso dia. E o fato de tu sempre ficar na expectativa, buscando informação, vai contra isso. Essa atitude de tu planejar e ter um certo controle sobre as coisas que tu está fazendo. Então, a busca da informação, ela também pode ser benéfico que a gente organize a quantidade de vezes e os tempos que a gente busca informação, tá? Então, assim, procurar informações e atualizações 1 ou 2 vezes por dia, esse número aqui digamos, o que está sendo dito é que tu busca informação num número que não seja muito grande de vezes, né? E porque daí tu mantém um certo controle sobre as tuas atividades e cronogramas de outras atividades que tu vai fazer durante o dia. E informar-se com fatos e não boatos, buscar informações em fontes oficiais e seguras. Bom, aí uma das fontes é Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, né? E busque e compartilhe histórias positivas sobre o que está ocorrendo, de cura e superação, porque essas histórias também existem, tá? E existe bastante, tá? Isso, numa busca a gente consegue ver isso. Tentar estabelecer uma rotina, né? Criar uma rotina de atividades, como eu já tinha dito também em outro momento, fazer as coisas nos mesmos horários, traçar planos para diminuir riscos de contaminação, tá? Então, por exemplo, a questão de criar uma rotina de atividades é tu tentar idealizar para cada dia coisas que tu faz quando tu acorda, né?
durante a manhã, né, após o almoço, né, e tentar cumprir, sem ser muito crítico, como eu disse numa lâmina anterior. Tentar seguir os horários dessa divisão que a gente faz, tá? E a questão do traçar planos para diminuir o risco de contaminação é que, por exemplo, tentar ver melhores formas de, por exemplo, se tu vai ao mercado, nós temos que ir ao mercado em algum momento. Se proteger, né? Meios de proteção, né? E o fato da gente estar agindo das formas, conforme as formas indicadas, e que diminui o risco da contaminação, traz um reflexo psíquico na gente, psicoemocional, que é benéfico, porque a gente está fazendo as coisas, vai estar fazendo as coisas, cientes de que a gente está tomando todos os cuidados, né, que são indicados. Cuide do seu corpo, né, a gente hidrate-se, tenha atenção com a alimentação, né, tentar alimentar-se de forma saudável, porque a gente já é cientificado que é um momento singular, é importante que a gente também, é interessante que nós tenhamos essa visão de preparar o nosso corpo para fortalecê-lo, né, fisicamente, porque a gente também está, não só para a questão da imunidade, mas também para mentalmente poder encarar essa situação de uma melhor forma. Tentar fazer exercícios físicos, alongamentos, meditação, respiração, isso também é muito indicado, assim, é considerado benéfico para esse momento, mas não só para esse momento, para outros momentos da vida, né, que nos geram ansiedade. Evitar o abuso de álcool e drogas, e cuidar da regularidade do sono. Os cuidados com o corpo. Fazer coisas que gosta, ler o que agrada, se há quem goste de leituras. Para quem ainda não exercitou a leitura, de repente interessante no momento já que a gente está muito tempo, assim, num espaço limitado, restrito, dentro de casa. Então, se para quem não exercita a leitura, de repente tenta ver se gosta disso, né? Então, pega uma coisa e tenta ler. Se não gostar, lembre de outra coisa que gosta de fazer e execute-a. Então, uma das outras coisas é assistir filmes. É um momento propício para que a gente busque assistir, lembrar dos filmes que nós queríamos assistir, ou buscar a lista de filmes interessantes para assistir. Tá? Isso, até nas plataformas, eu acho que no YouTube o cara acha filme. Tá? Ouvir músicas, isso é importante. Tá? Ouvir músicas que gosta, mas também, de repente, se permitir escutar coisas que nunca escutou musicalmente, né? Que de repente a gente acaba achando um outro tipo de música que gosta, né? Para aqueles que gostam do lazer do jogo, né? Videogame, computador, celular, jogue, né? Esse é o momento que a gente pode, é bom que a gente execute essas atividades, porque elas vão dar algum efeito bom para nós, né? E quando eu digo ali no modo antigo, é o jogo que aqueles jogos que a gente joga com outras pessoas, né? Jogo de tabuleiro e tal, né? Esse também é um momento que, para quem está cercado com outras pessoas ali, né? A gente pode propor isso, um joguinho de carta, um truco, beleza. Pratique resiliência nesse momento. Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se, resistir e superar os obstáculos. Isso me lembra, até eu dou uma dica, né, para quem está aqui, né, conosco. Tem uma palavra que cada vez mais as pessoas usam hoje, que é o tal do antifrágil, né? Na verdade, o antifrágil é um conceito que é apresentado num livro do Nassim Taleb, tá? E eu identifico muito essa questão do antifrágil com a resiliência. Então, se alguém quiser procurar e de repente vai gostar da leitura do livro do Nassim Taleb, o Antifrágil,
Se ler e um dia quiser me contar, porque eu ainda não li, está na minha lista de livros. Então, praticar a resiliência, perceber o que pode aprender com essa época como lição de vida. Então, isso sim, isso na história humana, e faz parte da própria constituição da psicologia humana, que existem momentos que a gente passa por, entre aspas, apertos, né? E a gente tem essa capacidade, essa flexibilidade psíquica para superar, achar soluções, e depois que a gente passa por esses eventos e essas situações, a gente sai fortalecido. E a gente sai também transformado e modificado para as outras etapas da vida. Significa que, nessa época, é uma coisa que também é importante que a gente tenha em mente que nós vamos passar por essa época e alguma coisa, a gente tem que procurar aprender algumas coisas que vão nos transformar em algo melhor para depois disso, entende? E que a gente exerça depois que tudo isso acabar, que todo esse momento da pandemia acabar. Então, o interesse em sair uma pessoa melhor depois da situação é muito bom. É um legado que a gente vai poder oferecer para nós e para os outros que virão, né? E lembre-se, né? Essa situação não durará para sempre, né? Tanto a situação da pandemia como os estados psicológicos singulares que nós estamos passando, né? É por isso que se chama estado psicológico, porque por ser estado é uma coisa que não dura para sempre, isso passa, e logo vem um outro estado, que pode ser bom também. Geralmente existe digamos, um par de opostos, um par de polos, né? Os estados psíquicos que nós passamos, eles também, quando a gente passa por algum que a gente identifica como não positivo, existe uma probabilidade que o posterior seja um pouco melhor, né? E vice-versa, né? A gente passa por essa alternação, isso faz parte da nossa vida psíquica, né? Outra dica, aproveitar para colocar as coisas em ordem, né? Como a gente está, muitos estão em casa, ou a gente está em algum lugar que a gente está, ou na nossa casa, com a família, ou na nossa residência. Então, é um momento, como a gente está, assim, em casa, é que procurar fazer aquelas organizações na casa que a gente um dia imaginou que deveria ser feito, só que a gente nunca arrumou tempo. Ou, como nós estamos agora, a gente pode observar as coisas dentro de casa e tentar ver o que a gente pode ajeitar, arrumar ou não, deixar mais conforme o nosso gosto. Isso é uma atividade boa para fazer agora. Organizar os arquivos do computador, celular, né? Eu creio que aconteça para vocês, assim como para mim, né? Que sim, tem muita coisa que a gente pode organizar ali, né? E buscar, relembrar também. E-mail, né? Revisar e organizar a caixa de e-mail. Algumas pessoas, por hábito, fazem isso, e provavelmente têm um prazer em fazer isso. Outras não, né? Mas aí, esse é o momento que a gente pode fazer. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanto... Não me dá tanta satisfação em fazer isso, mas eu sei que é uma coisa importante. E agora é um tempo que eu posso fazer isso. De repente, alguém se identifica com essa minha postura, né? Separar itens que não usa mais, ou que você poderia doar, sim, isso é importante, né? Como a gente pode parar agora para ver as coisas que estão no nosso lar, a gente acaba achando uma coisa ou outra que a gente considere que não vai usar mais, que a coisa ela tem valor, e aí a gente pode separar para doar, que daí a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Isso é muito importante, porque tem um benefício real para outra pessoa, e também, quando nós ajudamos, nós nos sentimos integrados nesse nosso mundo, né? Então, é uma dupla via, né? A gente ajuda alguém, a gente se dispõe a ajudar alguém, a gente faz uma ação que ajuda, de fato, alguém, e nós nos sentimos integrados com essa pessoa que recebe a nossa ajuda, e também se sente integrado com esse universo cultural e social que nós estamos inseridos. Isso tem muitos benefícios. Exerça a conexão com as pessoas, converse com as pessoas da casa sobre o que quer que seja, sobre o trabalho. Alguém quer falar? Pode falar, se quiser.
mas a gente vai ter tempinho para falar depois. Converse com os da casa sobre o trabalho, o estudo, os sentimentos, né? Nesse ponto eu até acho, eu foco na questão do sentimento. É importante que, mesmo assim que a gente às vezes possa repetir uma vez ou outra a mesma coisa, é importante que a gente expresse nossos sentimentos, né? Às vezes até a gente usa uma fala sobre o trabalho ou sobre um estudo, ou alguma coisa que a gente está lendo, como pretexto para falar sobre o sentimento. Ora, façamos assim também, tá? Nesse ponto, quando a gente tenta encontrar alguém para falar sobre os nossos sentimentos, a gente vai perceber que algumas pessoas, pela própria constituição de personalidade e pelo vínculo que nós temos com ela, o vínculo especial, elas vão ser mais suscetíveis que outras a nos escutar, e isso também nos dá uma lição. Quando a gente encontra alguém que é aberto a receber essa demanda que a gente expressa através da fala dos nossos sentimentos, é importante que a gente também se coloque à disposição dessa pessoa e também de outras pessoas, porque quando a gente percebe que é benéfico, quando a gente pode expressar aquilo que está ocorrendo dentro da gente, a gente percebe o benefício disso, a gente percebe que isso também pode ser importante para as outras pessoas. Então, ligue, troque mensagens, faça videochamadas com queridos. É o que nós estamos fazendo isso agora, isso é importante, porque isso nos conecta, né? Eu acho que, se não todos, boa parte de vocês, esse encontro também serve para que a gente se sinta conectado, tá? E isso de fato ocorre, tá? Isso é um aspecto do ser humano que é importante, se constitui a gente como ser humano, a questão da necessidade de buscar vínculos e estar conectado, tá? Então, para quem não tem muita habilidade, como eu não era tão bom assim, né? Eu fazia, mas não era tão bom, mas agora eu estou me aprimorando, e isso é uma lição que eu vou ter dessa época da pandemia, que é fazer videochamada, entende? Eu estou exercendo isso bastante agora, eu convido amigos a conversar comigo por videochamada, e, de fato, depois que tudo isso passar, eu vou estar muito mais habilidoso e mais familiarizado com esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta que é boa, ela pode ser usada para coisas boas, reverter em coisas boas para nós. Então, para quem não faz, eu convido que faça, né? O fato é que quem está nos escutando agora está fazendo isso agora, né? Exerça a sua religiosidade ou espiritualidade, seja ela qual for, tá? Esses momentos, não só esse momento, mas existem vários momentos da vida que a gente pode tentar pensar assim, ou dar uma atenção especial a ou a religiosidade para quem tem, para que siga exercendo. Bom, geralmente quem tem religiosidade ou espiritualidade sabe o benefício que ela dá para si, mas para quem nunca tangenciou sequer esses assuntos, de repente, essa é uma oportunidade para a pessoa tentar ver, mas o que é isso? Eu vou tentar me aproximar disso, eu vou tentar saber o que é, né? Esse é o momento que a gente pode fazer isso também, tá? Isso está na nossa liberdade de opções a escolher também. E isso gera nos benefícios também. Não pare seu tratamento, né? Isso para quem faz qualquer tipo de tratamento em saúde, né? Não interrompa. Muitas pessoas podem interromper algum tipo de tratamento por conta da ansiedade, do medo e da incerteza que esse momento gera, tá? Mas esses sentimentos são normais, né? Sentir medo e ficar nervoso. Todavia, né? Como a pessoa, nesse caso, do exemplo que eu estou falando, ela já tinha um tratamento, que siga o tratamento, porque a pessoa, é importante que se zele pela saúde, continue zelando pela saúde, mesmo nessa situação que gera medo, ansiedade. Aceite, perceba que está sentindo medo, ansiedade, mas siga o tratamento, porque o tratamento, ele é pró-restabelecimento da tua saúde. Então, mas é normal, esse item está posto aqui porque isso acontece. Em situações assim, as pessoas podem, por questão de medo, não cumprir com o tratamento. O importante é que tente seguir no tratamento, e se achar que se sentir desanimado, que expresse isso para alguém, porque daí alguma pessoa próxima vai
poder te ajudar a te motivar a seguir no tratamento. Tá? Assim, aí tá posto, você certamente enfrentará melhor o problema com mais calma, seguindo, sim, né? Porque se a gente prosseguir com o tratamento que nós temos, a gente vai estar com aquela ciência, né? Com a consciência de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, né? E isso traz um benefício para nós. Embora a vida nos traga alguns acidentes, algumas surpresas que no momento podem não ser agradáveis, quando isso ocorre, a gente tem ciência que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, isso nos dá mais base para superar o obstáculo. Tá? Tente enxergar as possibilidades positivas em cada situação. Tá? Muitas vezes algo que nos acontece que não é esperado e que a gente observa, a gente percebe inicialmente como negativo ou deletério, às vezes aquilo ali é um desafio, né? É um convite a que a gente se transforme, supere o obstáculo, e depois que a gente passar pelo obstáculo, a gente vai perceber que a gente está melhor e está mais forte. Então, é positivo que nós pensemos que alguma situação que nos convida a ser superada, ela vai também nos fazer bem, ela vai nos convidar a uma transformação que é positiva a nós mesmos. Né? E procurar o seu médico ou psicólogo, caso sinta necessidade. Isso também faz alusão a uma coisa que eu já disse antes, que faz parte da vida, a questão da gente enfrentar obstáculos, a gente pode estar feliz, pode ficar triste, isso faz parte, né? Muitas vezes a gente vai conseguir lidar com essa situação, mas em outras a gente vai perceber ou vai sentir, assim, que pode ser bom que a gente procure ajuda, né? Que a gente fale para alguém e procure ajuda. Isso faz parte da nossa condição humana, tá? Então nós exerçamos isso, né? Quando a gente acha que está com dificuldade, que a gente não está conseguindo dar conta, procura um médico, um psicólogo. Tá? São pessoas que poderão somar, poderão te dar auxílio para que tu possa superar essas situações. Tá? Outras dicas, né? Seja empático e não tenha preconceito. Não, bom, isso para qualquer momento da vida. Tá? Não é só, não fica só restrito à questão da pandemia, né? Mas isso, pelo fato de a gente estar passando pela pandemia, pode ser alguma coisa que a gente possa aprender, digamos, de uma forma bem intensa, a ponto da gente, após isso, que a gente consiga exercer a empatia por conta da lição que esse momento nos deu, tá? Então, isso vai ser muito positivo, tá? Isso é uma coisa que eu convido todos a trabalhar em si. Eu também faço parte disso, eu trabalho em mim, né? De certo sentido, algumas coisas a gente vai fazer melhor do que a gente fez antes, depois desse momento que nós estamos vivendo. Então, seja empático, não seja preconceituoso, inclusive com alguém que, porventura, tem uma relação com Covid-19, ou tem suspeita de infecção, ou, na verdade, essas pessoas precisam de apoio, informação e auxílio, tá? Não seja preconceituoso com essas pessoas, né? Não seja preconceituoso com ninguém. Os idosos estão no grupo de risco, a gente sabe, e eles precisam de atenção e auxílio especial, seja voluntário, seja continente, né? Aquela questão a imagem de abraçar aquilo que o outro, a necessidade do outro. E também seja grato com as pessoas que trabalham com a saúde nesse momento, elas merecem a nossa gratidão, elas estão fazendo um grande trabalho. Peça ajuda se precisar, né? Então, fale com o familiar, com o seu médico, com o seu psicólogo, ou busque a rede de atendimento, tá? Ligue para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, é um serviço, já que tem um certo tempo, é muito importante. Para quem é aluno da Unipampa, né, e pode também usar os canais para pedir ajuda, que é contatar o NUD do campus, do seu campus, e também contactar para a EC, que é o setor onde eu trabalho, né. Para quem também é da Unipampa, agora lembrei, que nós existe um serviço que a gente chama de diálogos digitais,
né? Para quem for acessar lá as mídias da Praec, vai estar posto lá. Então, é um serviço que a gente faz encontros de grupo via web, tá? E tem eu e a outra psicóloga do setor, e a gente faz rodas de conversas, que começou agora, é um serviço que a gente conseguiu oferecer nesse momento da pandemia, né? E tem sido muito bom. Então, eu faço o convite a quem quiser participar, né? Que for aluno da Unipampa. É só entrar nas mídias lá da Praec e preencher o formulário. Daí vai entrar em contato via e-mail ou comigo, ou com a minha colega Jordana. Excelente, Jordana. Aqui uma frase, né? A coragem não é ausência de medo, mas sim o julgamento de que outra coisa é mais importante que o medo. Ou seja, a gente tem medo, e o medo faz parte da nossa Constituição, e ele pode ser benéfico, porque a gente, de frente ao medo, a gente percebe que há coisas que são mais importantes, e aí a gente luta por elas. O autor da frase é esse James New, né, Hollingworth. Esse senhor, ele na verdade, a imagem que eu tenho dele é de um rapaz, né, porque ele é um autor de obras literárias da subcultura beatnik, né, que é lá dos anos 70, né? Então, as imagens que eu tenho dele é como aqueles jovens de Woodstock, né? Mas é isso. Terminou a minha apresentação e eu agradeço a atenção de todos, né? E eu acho que agora a gente passa para a conversa, que eu acho que é a melhor parte. Referência. Obrigada, Ricardo. O professor Gabriel já colocou uma pergunta aqui no chat. E ele está perguntando assim: em tempos de pandemia e de isolamento social, qual seria a explicação para maior susceptibilidade e afetação negativa por situações adversas que venham acontecendo no dia a dia? E, por outro lado, nunca se falou tanto em solidariedade. A situação também é válida para o lado positivo? Pergunta em duas partes, né? Isso. Bom, a questão... Tu pode repetir para mim a pergunta, por favor? Posso, sim. A primeira parte que ele está perguntando é assim: em tempos de pandemia e de isolamento social, qual seria a explicação para a maior Meu Deus, que palavra complicada para eu dizer. Isso, obrigada. E a afetação negativa por situações adversas que venham acontecer no dia a dia. Tá, eu vou tentar... Uma das coisas que a gente observa talvez assim, ó, o ponto que explique isso, do aumento da suscetibilidade, é que a gente está passando por um momento onde a gente não consegue ter alguma estimativa, assim, palpável sobre o futuro, tá? No sentido de que quando que isso vai terminar? A questão é, qual é a condição material que a gente está vivendo hoje socialmente? É de restrição, isolamento social. Então, a gente está com os espaços para percorrer limitados. E isso nos afeta. E a gente não sabe, a gente sabe que isso vai passar, só que a gente não sabe quando. E isso aumenta a nossa suscetibilidade. O ser humano, psiquicamente, ele precisa de um certo entendimento, uma certa noção de controle, tá, das coisas. Quando a gente perde essa ideia de controle das coisas, digamos, a gente não pode construir uma agenda para o mês que vem, né? Assim, com segurança. Quando a gente não tem segurança para fazer isso, isso tem um efeito psicoemocional na gente. E a gente fica suscetível a essas variações. Aumenta, a gente percebe isso, tá? Eu até, esse tempo, estava conversando com um amigo e ele estava dizendo que, via web também, que ele disse que ele... quando isso passar, ele nunca mais vai reclamar do calendário, ele vai beijar o calendário, tá? Porque antes ele via assim, o calendário para daqui... puxa, para daqui a um mês eu tenho isso para fazer e eu tenho que já estar com isso na cabeça, mentalmente me preparando.
essa situação nos tirou isso, né? Aquilo que outrora a gente reclamava, que, eu tenho agenda para daqui a 2 meses de coisas que eu tenho que elaborar. Hoje a gente não tem isso, a gente não tem uma certa incerteza quanto a isso. A gente sabe que um dia, em algum momento, a gente vai voltar a construir uma agenda de calendário para daqui a 2, 6 meses. Mas hoje a gente não sabe quando que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mas a gente não sabe quando. Isso gera um efeito psíquico na gente. Tá? E a outra pergunta é do professor ali? Isso, aí ele continua. E, por outro lado, nunca se falou tanto em solidariedade. A situação também é válida para o lado positivo? É sim, porque, por um lado, a gente está tentando se instrumentalizar e, de certo sentido, de modo geral, a gente está... É que a condição humana, isso faz... É um convite a nós lembrarmos que a nossa condição humana, ela tem algumas coisas que são boas. A gente tem flexibilidade para enfrentar momentos. E a gente está enfrentando esse momento. O importante é que, quando se fala em solidariedade, quando nós vencermos esse obstáculo, passarmos por esse momento, a gente vai levar conosco algum legado de coisas que a gente viu que é importante e que a gente tem que cultuar. Tá? E uma das coisas que a gente vê como importante hoje é a solidariedade. Quem sabe, com uma das lições que nós podemos aprender agora e que nós, quiçá, possamos exercer de uma forma bem mais ampla depois disso, é sermos mais solidários, mais continentes, mais compreensivos com as dificuldades dos outros, e as nossas também, tá? Perfeito. Me passaram uma outra pergunta também, a Carol está perguntando como é que a gente faz em relação ao dilema psicológico sobre parentes que não tomam os cuidados devidos diante da pandemia que a gente está vivendo. Esse é um ponto... Isso é uma coisa que está ocorrendo, assim, faz parte da crônica desse momento, tá? da pandemia. Então, as pessoas reagem de formas diferentes a esse momento, tá? Ao que a colega perguntou, é importante que ela informe, tá? Mas no ato de informar, que ela tenha a percepção de que não deseja transformar isso numa briga, entende? Sim. Tá? Que ela negocie isso com as pessoas, tente negociar isso. E uma coisa, talvez uma dica, é tentar, ao estabelecer diálogo, perguntar como é que a pessoa está se sentindo nesse momento, se ela está sentindo algum medo, se ela tem uma ansiedade. Talvez aí seja a pedra de toque para ela começar a ter, através do diálogo, essa aproximação, e aí ambos vão negociar. Ela vai pedir algumas coisas para a pessoa ela pode negociar, a pessoa pode dar para ela pode lhe oferecer e, ao mesmo tempo, ela vai poder oferecer compreensão para a pessoa. Né? Porque, às vezes, uma das coisas que pode ocorrer em momentos de dificuldades é a gente agir com uma certa negação, tá? E muitas vezes a gente vence a negação de alguma coisa que está ocorrendo conosco, e quando alguém vem e se mostra compreensivo conosco, tá? E aí, essa pessoa nos auxilia a vencer essa negação, a gente vê o que está acontecendo, e aí a gente pode trabalhar para se proteger do que está acontecendo. Sim, perfeito. E, Ricardo, tu tem alguma dica sobre sites ou atendimentos que estão acontecendo de forma virtual para o pessoal que está em quarentena, que precisa conversar com algum profissional da área? Além dos que você já citou aqui da Unipampa e do Número, tem algum site que seja específico para isso? Eu sugiro que... bom, acho que se procurar no site do Conselho Federal da Psicologia, eu creio que lá vai estar postado serviços de atendimento, né, ou lugares onde estão atendendo, mas também pode procurar... sim, pode ser para colegas e amigos que não estão na Unipampa, né? Há serviço, sim. Até, essa é uma pergunta muito boa.
no sentido de que, eu não sei como é que a gente vai fazer aqui, mas se quiser eu posso escrever depois alguma coisa, eu posso indicar outros locais onde estão fazendo isso, tá? Perfeito. Oferecendo esse serviço. Esses serviços estão sendo oferecidos, tá? Sim, perfeito. Tu pode nos passar aqui, depois nós publicamos lá na página do Lab MAF e do diretório para o pessoal que está assistindo a palestra, para ter uma... Isso, eu agradeço. Foi muito bem lembrado. Perfeito. Obrigada. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Podem estar fazendo aqui no chat ou no grupo que a gente criou ali no WhatsApp, tá bem? Tem mais uma... Só um instante, que chegou mais uma. Tá. Tem uma pessoa que está perguntando como é que a gente pode lidar com as brigas praticamente todos os dias em relação aos pais que tem acontecido. Ela está dizendo que isso pode ser devido ao isolamento social. Bom, aí eu precisaria de um pouquinho mais de contextualização, porque eu imagino, pela pergunta, que a pessoa, ela perdeu o contato com... Ela tem um contato, assim, agora, numa alta frequência com os pais, contato social, e talvez ela não esteja conseguindo contato com os amigos, por exemplo. Tá? É isso que eu imagino agora. E talvez, talvez ela esteja sentindo falta exatamente desse... Quem sabe ela não consegue estabelecer conexão, digamos, falar via mensagem e fazer web com as pessoas. Isso é importante, é bom tentar fazer isso, chamar um amigo para tentar, vamos arrumar um horário para conversar sobre qualquer coisa, sobre o que está passando contigo e comigo, entendeu? Isso é importante, porque às vezes pode ser que essa pessoa, o contato social que ela tem agora são com os pais, mas ela está percebendo que é necessário também, que constitui a vida dela, o contato com outras pessoas queridas, que são os amigos. E a falta que os amigos estão dando faz com que ela tenha alguma perturbação na própria relação com os pais. Entende? Então, uma dica, eu não sei se a colega vai conseguir, é tentar contactar com os seus pares. Tentar fazer, nem que seja por mensagem. O bom seria uma videoconferência, porque ela, psicologicamente, para nós é melhor, porque ela dá quase o aspecto de presencial físico, né? O que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, tu está me vendo, é presencial, é síncrono ao mesmo tempo. A única coisa que não tem é a questão física. Então, assim, esse encontro de vídeo, ele é bom. Talvez seja bom para ela buscar isso, tá? Perfeito. Gravar áudios e tal. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Temos mais uma pergunta do Rodrigo. Ele está falando assim, pegando o gancho do Gabriel Maragon, que te fez a pergunta anterior, falando sobre a questão da solidariedade, o biólogo professor Átila comentou que o mundo que conhecemos nunca mais será o mesmo, justamente pela solidariedade das pessoas e pelos novos hábitos da população global. Você concorda com essa afirmação? E quais os pontos que tu abordaria que também são importantes e devem ser mantidos após a quarentena? Eu concordo com o Átila. Bom, a questão da solidariedade, sim, é uma coisa que é uma lição que está posta aí, digamos, é uma transformação, a gente vai poder nutrir melhor, cultivar melhor em nós mesmos, por todas as dificuldades que nós estamos passando, a questão de sermos solidários, mas por que sermos solidários? Porque primeiro a gente vai reconhecer que nós passamos por dificuldades e por apertos. E ao não desejar passar por dificuldades assim nós mesmos, a gente oferece isso aos demais. Então, além da solidariedade, é a questão de tu perceber a tua flexibilidade, a tua força psíquica para resolver isso, tá? E perceber que as pessoas também têm, as pessoas que são dotadas de psiquismo, elas também têm essa flexibilidade
Então, além da... Junto com a solidariedade vem a questão de que os obstáculos da nossa vida, eles nos oferecem chaves ou pontos para que nós fiquemos fortes através das transformações que nós passamos. Tá? Obrigada. O Yuri está perguntando Outra coisa... Opa, perdão, pode continuar. Opa. Não, é que eu vou lembrando. Né? Fica à vontade. Outra coisa é que Não, mas isso tem a ver com solidariedade. A gente vai... Quando alguém vem e nos fala sobre alguma coisa que está ocorrendo e que está afetando emocionalmente, eu torço para que isso ocorra. Muitas pessoas vão valorizar mais isso. Quando alguém vem te falar sobre algo que está afetando as suas emoções, seus sentimentos, algumas pessoas, um número maior de pessoas vai ficar mais atenta e mais receptivo a esse tipo de testemunho que nós temos na vida. Tá? Faz parte da nossa condição humana também falar sobre aquilo que nos afeta, nos dá medo, nos entristece, além de falarmos sobre as nossas alegrias. Tá? Em todas as situações da vida, a gente não deve esquecer que nós somos pessoas e que nós trazemos isso. Os testemunhos das nossas alegrias, tristezas e medos. Isso faz parte da gente. E essa é uma lição que a gente pode aprender. Isso vai ser muito bom. O Yuri está perguntando assim: professor, devido ao isolamento social, o autoconhecimento seria prioridade no meu dia a dia? Sou muito cobrado de mim mesmo sobre a falta de uma rotina de estudos adequada. Seria necessário avaliar aquilo que realmente valeria a pena estudar, ou eu posso buscar diferentes tipos de estudo? Bom, pela pergunta, eu suponho que esse digamos, é um dilema que muitos passam durante a vida, tá? Que é a gente conseguir ajustar aquilo que nós estamos fazendo, por exemplo, de repente ele está estudando algumas coisas, está fazendo algum curso, com os nossos gostos e aquilo que a gente acha ou sabe que nós gostaríamos de estudar. Nem sempre as coisas se alinham perfeitamente. Aquilo que a gente gostaria de estudar e aprender com aquilo que a gente está fazendo, com, por exemplo, uma escolha de curso, mesmo que a gente pode gostar, a gente gosta, digamos, pode gostar do curso que nós escolhemos fazer. Todavia, muita gente percebe aí que nas matérias, nas disciplinas que a gente tem no nosso curso, tem algumas que a gente não gosta e tem outras que a gente adora, tá? Então, assim, as coisas não são montadas para contemplar exatamente o nosso gosto bem pessoal. Elas trazem algumas coisas que nós gostamos e outras que não. Então, por exemplo, ele que tem uma rotina de estudos que ele é cobrado e que ele também, talvez, ele aceite que ele deva cumprir, isso não está sendo conjugado, ele não está conseguindo alinhar com a proposta pessoal dele daquilo que ele gostaria de estudar, tá? Qual é a dica que eu dou? O que eu disse antes é um dilema que ocorre para muita gente, mas a dica é que ele separe, nesse momento da pandemia, alguns momentos onde ele vá tentar cumprir, tá, com isso que ele é demandado, pela escolha que ele fez, o compromisso, talvez, do curso, né, o compromisso com outras pessoas, com o professor, o colega, mas que ele também delegue uma parte do dia dele para que ele busque o seu autoconhecimento. Tá? Isso que o amigo está fazendo é importante, porque na medida que ele vai contemplar as questões bem pessoais dele, sobre a busca que ele tem, quando ele começar a encontrar esse caminho, isso vai refletir nas coisas que ele tem que fazer no curso dele, vai refletir de uma forma muito positiva, ele vai ser uma pessoa mais integrada. Para mim, a pessoa que faz essa pergunta, ela está exatamente nessa busca, ela está querendo ser alguém que tem um papel social, que vai exercer uma profissão, mas que o seu gosto pessoal esteja integrado exatamente com isso. Ela quer ser uma pessoa mais completa. Isso é muito importante. Eu até parabenizo. É uma boa busca, vale a pena.
A Patrícia Oliveira está perguntando se ler livros de autoajuda nessa época é favorável. E se for, se tu tens alguma dica para nós. Se tem algum livro que possa indicar. É favorável, sim. É favorável. Por hábito, eu leio muito livros de psicologia, né? Embora eu também já li de autoajuda, né? Por exemplo, é que faz tempo que eu não leio livros de autoajuda. Então, um autor que eu acho muito bom é Augusto Cury, tá? E agora uma dica de livro, uma dica de livro bom, muito bom para ler, que eu lembrei agora, é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu vou digitar aqui, tá? É um livro que eu tô lendo agora. É um livro muito bom, foi há muito tempo indicado para mim, e é maravilhoso, tá? Ricardo. Isso eu posso também... Oi. Eu posso colocar também, se alguém não pegou aqui no chat, pode perguntar depois para mim, tá? Via e-mail, ou pergunte para vocês se comuniquem comigo, que eu vou ficar à disposição também daí, depois para dar informações sobre a repercussão desse nosso encontro, né? Obrigada. Ricardo, tem um rapaz perguntando em relação a como é que ele pode fazer, quais coisas que ele pode adotar no dia a dia dele, por ele estar sofrendo de insônia durante essa quarentena, que eu acredito que possa ser devido à ansiedade também, né, e pelo estresse. E ele está perguntando se ele pode tomar medicamentos em relação a isso, sem uma consulta. Não é indicado que ele faça uso de medicação sem consulta. Não é indicado. Com certeza. Tá? Uhum. Para a questão da insônia, teria que ver como é que é a rotina dele. Tá? Uma das coisas... Por exemplo, eu precisaria conhecer a rotina dessa pessoa, mas algumas coisas podem ser feitas. Por exemplo, não tomar café à noite, não fazer horas antes de dormir. Por exemplo, se a pessoa dorme meia-noite ou vai para a cama meia-noite, né? Vai lá, porque às vezes a gente pode deitar e dormir às 4 da manhã, tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Então, se ela tem um horário que ela vai ao quarto e deita na cama, que ela antecipe isso um pouco. Vai antecipando, tipo, meia hora antes, e que não tome algum tipo de estimulante antes de dormir, mate, café, antes desse horário da noite. Desliga a luz do quarto, tá? Ali, se tem uma TV, pode até mexer no celular, mas que a luz esteja apagada, porque daí a pessoa vai estar invocando respostas fisiológicas que vão desencadear o sono, tá? Eu sei que a questão de a gente aliciar respostas biológicas para estimular o sono é importante, porque pode conjugar com a outra dimensão nossa, que é a questão psicológica. Por estarmos ansiosos, a gente psicologicamente não apaga, mas a gente pode usar o nosso recurso biológico, que é desligar a luz, talvez dar uma lida, tá? Aí pode ligar a luz, né? Não vou pedir a pessoa ler no escuro, mas ela pode ligar a luz e tentar ler, tá? Porque a leitura deitado na cama ou sentado na cama, ela traz sono, tá? Nem que ele leia, ache que vai dormir, tipo, a vista cansa, deita, aí se não dormir, vai lá, lê de novo, entende? São algumas dicas, tá? Mas eu teria que conhecer a rotina, tá? E importante que, se esse problema persistir, é que procure ajuda, né? Procure uma ajuda médica, tá? Que pode ser importante, porque o sono é importante, a regulagem do sono é importante para nós. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Mais alguma pessoa tem alguma pergunta, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que... Vamos aí, pessoal.
Ricardo, eu não sei se você acompanhou o chat enquanto você estava falando, mas muitas pessoas estão agradecendo a tua palestra, te parabenizando, falando que foi ótima, que foi uma excelente palestra e todos gostaram muito. Tem vários comentários aqui. Agora que eu tô vendo. Eu agradeço a presença e a participação do pessoal. Bom, Ó, puseram ali o livro do Viktor Frankl, Carolina. Obrigado, Carolina. é mesmo, deixei o link com o PDF aí, quem quiser, pessoal, já pode clicar para estar acessando o livro. E, Ricardo, em nome de toda a comissão, eu te agradeço por ter participado conosco de hoje. Foi muito boa, excelente a tua palestra, falando sobre a saúde mental. Tiveram ótimas dicas, muito obrigada por tudo mesmo. Obrigada por esclarecer as dúvidas do pessoal também. E aonde que você disse que eles poderiam entrar em contato contigo? Só para a gente reafirmar isso, deixar mais claro, que você falou anteriormente. Praec Unipampa. Perfeito. Nas mídias sociais da Praec. Ou vai no site da Praec da Unipampa. Perfeito. Muito obrigada. Essa palestra vai ser gravada, então as pessoas vão poder, através da minha fala, procurar por esses canais também. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. E, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado, então a gente vai estar encerrando já agora. E não esqueçam de estar preenchendo o formulário de presença que o Matheus acabou de botar aqui no chat. Só assim vocês vão conseguir gerar o certificado posteriormente, então preencham. Não esqueçam também de estar participando dos próximos ciclos que irão ocorrer. Sigam o perfil do LabMAF e do Diretório Acadêmico para ficar por dentro do que está por vir, tá bem? E mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Ricardo, mais uma vez por tudo. E é isso aí, gurizada. Muito obrigada.